precisa mudar o método construtivo dela. Ou nós nos adaptamos ao método europeu, ou daqui a pouco tempo nós não vamos mais construir nada, cara. Por quê? Hoje o nosso método construtivo, ele depende muito de mão de obra, braçal, e se investe pouco em tecnologia e equipamento. Lá fora é diferente. Lá se utiliza pouquíssima mão de obra humana e muito equipamento, muita tecnologia. E a mão de obra nossa hoje, ela tá escassa, cara. Nós sofremos muito com isso, mas muito de verdade, cara. Então são poucos empreiteiros que nós temos no mercado que conseguem ter mão de obra qualificada para nos atender, e isso é muito ruim. Eu falo porque eu vejo os desabafos, né? Assim, a maneira que a minha equipe de produção, de engenharia fica. E aí, amigos da construção, estamos aqui nesse dia especial. Eu tenho uma novidade para vocês. Hoje é o primeiro episódio do Metro Talks, o podcast da Metroform. Nosso propósito aqui é levar informação, dicas para todo o segmento da construção civil. Vamos falar bastante de coisa técnica, mas com uma linguagem simples, que eu tenho certeza que vai ser muito bom aí para vocês. Eu, o Thiago e toda a Metroform estamos felizes com esse projeto. É um sonho realizado, né? Conseguir trazer lideranças do setor, pessoas que realmente fazem diferença no canteiro de obras, pessoas que são prevencionistas. A gente não vai falar só de segurança aqui, mas o propósito aqui desse primeiro episódio é trazer uma pessoa, um cara fera em prevenção de acidentes, né? Hoje a gente vai trazer o Fábio Bezerra, que é um cara que tem mais de 14 anos aí de experiência no mercado da construção, sempre servindo com segurança. Ele é um engenheiro de segurança da RFM e a gente tem o prazer de convidá-lo para participar aqui conosco. É um cara que eu tenho certeza que pode agregar muito para a gente aqui com informação. Um cara humilde, um cara que veio lá de baixo e que com força e com vontade, hoje é um cara reconhecido no segmento da construção civil. Vem para a Metroform. E aí, Fabião? Porra, beleza, muito bom, cara, ter você aqui com a gente, viu, cara? Eu que agradeço aí a oportunidade. E aí, Fabião, vamos falar um pouquinho de obra? Bora, né? A gente não sabe nem um pouquinho, né? Vamos trazer informação importante aí pro pessoal. Bom, eu queria entender um pouco da sua trajetória, né, na construção civil. Queria entender o que trouxe você para a construção civil, o que depois te motivou a ser um engenheiro de segurança, um prevencionista. Essa é uma coisa que a gente gostaria muito de saber de você. Bom, Renata, a minha trajetória com a construção civil, na verdade, ela se dá aí desde a minha existência, né? Meu pai é pedreiro, a minha família inteira aí é da construção civil, meus primos, tios, enfim. Então eu respiro e vivo obra desde que eu me entendo por gente. Desde os meus 6 anos de idade aí, costumava ir para as obras com meu pai, enfim. E na questão da área da segurança do trabalho, especificamente falando, foi por volta aí de 2011, 2012, onde eu atuava em um outro segmento, que não tinha absolutamente nada a ver com a segurança do trabalho, e acabei adoecendo por exercer essa função. Eu era segurança pessoal, enfim, e fiz um curso que eu ganhei de um amigo de presente, de liderança emocional, que é uma experiência assim que eu acho que todos deveriam passar, sabe? Bacana. Enfim, e naquele momento foi quando virou a chave. Eu falei, cara, eu preciso mudar, né? E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o curso técnico de segurança do trabalho pela ETEC. Legal. Você presta um vestibular, né? E eu fui totalmente despreparado, cara. Eu não estudei, não fiz absolutamente nada. Era bem concorrido, é concorrido até hoje, né? Sim. E
E eu fiquei em quarto lugar, de 500 pessoas. Aí eu falei, opa, se isso aqui não é um sinal, eu não sei do que se trata. Verdade. Então. E aí foi quando eu comecei a estudar e comecei a procurar, né, oportunidades aí para entrar na área. E aí surgiu, né, ressurgiu, na verdade, um grande amigo de infância, que é o Márcio Batista aí, Márcio Batista Andrade, sócio proprietário da Porto Ferraz, é amigo meu de infância. Gente boa demais. Crescemos juntos lá na Serra da Cantareira e tal. E tinha mais de 15 anos que a gente não se falava, não se via, enfim. Caramba. E nesse momento que eu estava em busca da primeira oportunidade ali, ele surgiu. Falou, cara, eu nem sabia que ele estava, né, nesse segmento e tal. Sabia que ele tinha se formado em engenheiro civil, mas enfim, como a gente estava há muito tempo sem contato. E aí ele surgiu e falou, eu tenho lá uma vaga de estagiário. Se você tiver interesse, eu falo com o meu gestor de segurança do trabalho, que é outra figura também marcante na minha vida, que é o Rodrigo Barreto, que certamente você conhece. Rodrigão é figura, não. E assim foi, cara. Fiz a entrevista com o Rodrigo, o primeiro momento ali, contato telefônico. O Rodrigo sendo o Rodrigo, né? Aquela pessoa simpática, super agradável. Fez de tudo para eu desistir da vaga. Só que eu não desisti. Eu falei, não, cara, eu quero. Eu vou. Na época... o salário de estagiário super baixo, enfim, não dava nem para eu me manter, mas eu aceitei já justamente enxergando lá na frente. É propósito de Deus, né, Fábio? Bem isso, bem isso. E assim começamos, né? Primeira obra aí pela Porto Ferraz, incorporadora da Tecnisa. Legal. Uma obra em Osasco, uma obra de 6 torres, um canteiro gigantesco. E lá foi onde deu o start de tudo. E estamos aqui até hoje, né? E de lá para cá a gente veio batalhando, veio buscando, foi aprendendo. Tive muita sorte dos profissionais que passaram nessa minha trajetória. As obras que nós executamos aí em parceria, né, com a Tecnisa eram fiscalizadas pelos coordenadores de segurança deles. Hoje, pelo menos 2 aí são amigos pessoais meus aí. Francesco, italiano, rigoroso. Danielzão, hoje está aí como coordenador da Cury. Legal. Grande profissional também. Então, os caras eram muito rigorosos, sabe, na realização das auditorias deles. E esse rigor deles nos trouxe muito aprendizado, sabe? Então, a gente aprendeu ali a ser muito criterioso e detalhista realmente em tudo que a gente executava dentro do canteiro de obras e tal. E acho que é isso, sabe? E de lá pra cá a gente veio lutando aí pra chegar aqui. Fabião, eu sou suspeito a falar, mas assim, eu sou um cara que eu respeito muito você. Eu acho que você é um baita profissional, você é um cara dedicado, é um cara responsável, né? Não é portanto que hoje você é a liderança dentro da RFM da parte de segurança, né? Eu acho que a consultora acertou muito com a sua contratação, né? A RFM é uma grande construtora de São Paulo, né? As obras que elas fazem são obras emblemáticas, obras que realmente... vamos dizer assim, qualifica São Paulo, né? Eu tenho também enorme gratidão pela consultora, enfim. Mas eu sei que com sua experiência, eu queria que você contasse para nós uma obra bem, vamos dizer, caprichada aí que você trabalhou, uma obra emblemática aí. O que te marcou, o que te, vamos dizer, te elevou como profissional? Eu acho que você tem uma boa história aí para contar para nós. Tenho sim, cara, e sem sombra de dúvidas foi o Parque, né? Legal. Obra onde vocês também fizeram parte dessa trajetória, né? Enfim, nos fornecendo todos os sistemas lá de proteções coletivas e tal. Cara, sem sombra de dúvidas, o Parque foi essa obra. Ela foi um divisor de águas na minha vida profissional, não só na minha, mas certamente de todos os profissionais que lá trabalharam com a gente, tá? Quando eu recebi o convite... por parte do Rodrigo e do Márcio novamente, porque nesse período eu tinha me afastado um pouco. E quando eu vi o projeto em si, o desafio que seria aquilo,
Aquilo, eu falei, não, tô dentro, tô com vocês. E participei do início ao final dessa obra. Foram 4 anos de trabalho. A dimensão, mais de 260 mil metros quadrados construídos. Chegamos bem perto de 1.500 funcionários no pico da obra. Uma obra que, cara, teve diversos desafios assim, técnicos de engenharia, tanto de engenharia civil, quanto para nós na questão da segurança do trabalho, que até então ninguém daquela equipe que estava lá, e acredito que pouquíssimos profissionais do mercado tenha tido a oportunidade de executar. Tá? A logística da obra também era bem complicada, né? Bastante, embora fosse uma área gigantesca, justamente por ela ser gigantesca, a demanda era muito grande. E justamente a logística foi um ponto diferencial nessa obra. Portão de entrada lá também, né? Era uma rua bem apertada, com prédios residenciais, né? Casas. Conta um pouquinho disso aí, Fábio, porque, putz, eu fico bem, assim, curioso em saber como que vocês aprontavam aquilo ali, porque eu várias vezes fui visitar vocês lá, né? Que a gente ia visitar a obra, e eu vi que ali era um gargalo ali para vocês, né? Cara, foi assim, nós tínhamos um engenheiro de logística dentro do projeto. Nossa. Justamente para poder organizar isso, para você ter ideia, tá? E a nossa equipe de almoxarifado era uma equipe muito grande, justamente por conta dessa demanda. O fluxo que nós tínhamos ali de descarga de materiais diário, cara, é coisa realmente de uma empresa, de uma transportadora. Era um fluxo muito, muito grande. Caramba. E essa questão justamente desse acesso apertado, das residências no entorno, tivemos episódios onde vizinho chegou a dar tiro, cara. Caramba! Entendeu? Porque muitas cargas vinham de longe. Então o pessoal vinha de outro estado, de outras cidades do interior de São Paulo, e chegavam ali por volta de 3, 4 horas da madrugada. E, pô, aí os caras ficavam conversando alto, Sim. Ligavam o som do caminhão. E aí a vizinhança se estressava, se irritava, enfim. Mas foi bem problemático, foi assim, essa questão dessa logística, desses materiais. Mas no fim deu tudo certo, sabe? A gente conseguiu organizar ali e tal, e acabou dando tudo certo. Legal. Ô, Fábio, e um desafio de proteção que você teve ali, de segurança com o pessoal? Você tem algum episódio aí que você pode contar pra gente? Sem sombras de dúvidas, os nossos trechos em balanço, principalmente da Torre 4. É mesmo? Como eu disse, foi uma das situações assim que ninguém até então havia executado um balanço com 5 metros, né? Se projetando para fora ali da face do prédio. É isso. Chegou, falou, tá, e agora? Como que nós vamos executar isso? E novamente eu trago aqui 2 figuras importantes e fundamentais para que o nosso resultado fosse e foi positivo dentro do projeto. Mestre Lagoa, João Cavalcante. Nós ficamos ali mais de 3 meses estudando como que seria executado aquilo. O João e o mestre, num olhar assim de produção, né, técnico ali de engenharia civil em si, e eu em conjunto com eles justamente avaliando como que nós iríamos fazer para garantir a execução daquilo de maneira segura. Legal. E como que nós iríamos fazer para poder justamente implantar e instalar todos os sistemas de proteções coletivas naquele trecho. E, cara, foi muito legal, foi muito bacana, até se chegar à conclusão de execução. O engenheiro projetista não queria liberar que fosse feita a fixação dos perfis metálicos na laje, porque a laje não tinha resistência para aquilo. O mestre Lagoa deu a ideia de fazer umas vigas invertidas, tal, de sacrifício, para que recebesse a carga desse né? perfil e de toda a estrutura que seria montada ali. E deu tudo certo, sabe? Deu muito certo. Aí, pô, nós estávamos bem em plena pandemia, que aliás foi um episódio assim marcante também na minha carreira aí, por motivos felizes e motivos bem tristes, enfim.
Nós tínhamos uma grande dificuldade naquele momento, você bem sabe, para a gente conseguir aço, conseguir material, matéria-prima. A construção civil passou por um perereco. Nós tivemos que aguardar perfis metálicos para executar esses trechos virem de Manaus, cara. Caramba. Que o pessoal começou a garimpar, pô, fala com um, fala com o outro, tal, a empresa tal tem 2 perfis nesse tamanho que a gente precisa em tal lugar, pô, manda buscar, tal. Até a gente ter toda a estrutura ali. Conseguimos montar, beleza, sucesso, executamos. Só que aí tinha o desmontar. Porque montar era fácil, você não tinha laje em cima, Sim. Você não tinha nenhuma interferência, então era só colocar num local, posicionar, travar e seguir. Aí para desmontar foi um outro processo assim bem complicado, bem detalhado e bonito até de se ver. Foi bonito de ver, sabe? Foi assim muito difícil, sacrificante, porque não tinha muito o que fazer, a gente não conseguia ali utilizar equipamentos elétricos, tal, tinha que ser tudo manual mesmo, mas deu tudo certo. A gente conseguiu executar e desmontar também com sucesso ali. Muito bom. Falando um pouquinho, né, eu participei em algumas reuniões daquela obra, né, do parque, e uma coisa que me chamou bastante atenção, né, foi que justamente quando a gente tinha um problema lá na obra, a gente se juntava todo mundo numa sala, né? E usava ali a 8 mãos, a gente conseguia sair com a solução de lá, né? Sem uma cobrança de um para o outro, né? Na verdade, ali a gente acabou se tornando uma grande equipe, né? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Tive algumas reuniões com o Márcio lá, né? E eu via que o propósito do pessoal de obra era fazer a obra acontecer. Né? Sem, isso aqui está com dificuldade. A gente sempre via que o intuito da obra era reunir todo mundo ali, os cabeças pensantes, né? Para a gente construir uma solução junto. E eu acho que isso eu admiro muito em obra, né? Porque tem muita gente que entra em obra e acha que obra é só fazer. E obra não é fazer. Né? Primeiro que... quantos colaboradores você falou ali no parque? Chegamos próximo a 1.500 no pico. Agora você imagina, 1.500 pessoas, se você não tiver inteligência emocional, como é que você gere tudo isso? Se a gente for começar a atacar um outro, a culpa é sua, a obra não sai. Então eu admirei mesmo vocês como equipe lá, se juntar junto com os fornecedores para sempre buscar uma solução e não ficar apontando erros ou acertos, né? Então isso é um negócio que marcou para mim bastante naquele projeto, né? Exato, cara, é o que eu disse. O resultado ali ele só se deu justamente porque todos buscaram o mesmo denominador comum, né? Foi de fato um trabalho em equipe. Se não fosse isso, a gente não teria conseguido o sucesso que nós tivemos em executar aquele projeto da maneira que foi. Infelizmente, a gente ainda vê muito isso dentro, não só da construção, mas de uma maneira geral, mas falando de construção, que é o nosso nicho, a gente vê muito ego, né, cara? Isso atrapalha demais. Isso Verdade. Atrapalha muito. O ego, a vaidade de alguns profissionais, sabe? Aquela postura de... aqui quem manda sou eu, tal. Cara, não é assim que a coisa funciona, sabe? Se a gente não trabalhar em conjunto, nada acontece. Nada melhor que um trabalho em equipe, né? Exato. Quando a gente trabalha em equipe com o propósito de uma solução, a gente chega com maior rapidez, né? Com maior sensatez, com tranquilidade, né? E é isso que faz uma grande equipe, né? Exato. E a gente tá bastante feliz em estar trabalhando com você e com a RFM lá, porque a gente vê que lá a gente faz parte de um todo, de uma equipe, né? Cada um é cobrado pela sua responsabilidade, mas de forma responsável, com bastante educação. E eu acho que isso, sabe, só faz a gente elevar no mercado, né? Não, com certeza. Tem que ser um trabalho em parceria, realmente. Esse é o meu intuito desde o momento que eu chamei a Metroform para estar conosco nos nossos projetos aí na RFM. Só voltando um pouquinho ainda no parque. Legal. Eu quero só aqui também exaltar a importância da minha equipe,
tá? Que eu tive o prazer de ter. Legal. Executando a obra comigo. Eu tive alguns profissionais que desistiram com 3 dias. Quando viu o tamanho da encrenca, falou, não, eu tô fora, isso aqui não é para mim. Não é para mim 01, né? Eu tive profissionais que foram leais, lutaram junto e chegaram ao final do projeto comigo. E hoje estão aí no mercado. E é muito bacana, eu gosto sempre de lembrar dessas pessoas, porque sem eles eu não teria conseguido também o sucesso do trabalho executado lá, cara, tá? Legal. Então, bacana. O Rogério, técnico de segurança, tá lá com o pessoal da Porto Ferraz, a Janaína, que foi nossa auxiliar lá também, fazendo toda a gestão documental, também tá na Porto Ferraz. O Cláudio tá comigo hoje aqui na RFM, e alguns outros profissionais também que passaram lá com a gente. Muito bom. Um abraço aí para todos, né? Bom, eu vou entrar num tema aqui, cara, bem complicado, viu? A rotina de obra não é fácil, né? Todo dia é uma coisa diferente, a gente tem que estar a todo momento convencendo as pessoas que segurança é algo que você constrói cada dia, né? Quando a gente se torna profissional, que a gente domina aquilo que a gente faz, geralmente a gente dá uma acochambrada, que fala, né? E aí a pessoa, é nesse momento que o acidente pode acontecer, né? E aí, pegando um pouco desse gancho, eu queria que você compartilhasse com nós uma vivência sua de um acidente que te marcou e que te realmente, de alguma forma, te deu experiência para que em outros empreendimentos você tomasse cuidado, né? Não que você fosse causador, mas que a gente sempre aprende, porque a gente não quer nunca voltar para casa com uma vida a menos, né? Então, eu acredito que você, com toda a sua experiência, tem uma história que não é uma história boa, mas que é uma história que tem que ser dita para que as pessoas saibam que segurança é algo que tem que ser levado a sério, né, Fábio? Com certeza. Infelizmente, eu tenho sim aí um caso que marcou bastante, inclusive foi lá no parque, tá? Nesse episódio, eu havia me acidentado, sofri uma queda de moto, quebrei meu braço e eu estava trabalhando de home office, mas estava acompanhando o tempo todo ali com a minha equipe, enfim. E aí nós tivemos essa situação, esse acidente, onde um colaborador descumpriu todos os protocolos e orientações de segurança do trabalho. Uma das coisas que nós tínhamos implantado lá e que hoje eu replico nos nossos canteiros na RFM é que ninguém execute nenhuma atividade sozinho, tá? Principalmente lá pela dimensão daquele lugar. E esse colaborador, no momento ali que o ajudante dele foi tomar água, ele resolveu executar a atividade sozinho, onde ele utilizou uma escada de maneira incorreta. A escada não era apropriada para o serviço que ele ia fazer, não tinha altura suficiente. Ele era uma escada de abrir, ele utilizou ela fechada, encostada na parede, e ele precisava executar um corte na parede para embutir um encanamento, utilizando a serra mármore, vulgo Makita, que é uma das ferramentas mais perigosas que nós temos dentro do canteiro. E ao executar essa atividade, a escada escorregou, ele havia travado o botão de giro constante da máquina. No que escorregou, ela entortou o corte na alvenaria e voltou no pescoço dele. A ação da minha equipe foi crucial e fundamental para salvar a vida desse colaborador, tá? O ajudante dele chegou, encontrou ele já caído ao chão. Nossa. Muito sangue. Por pouco não pegou a artéria. Se tivesse pego a artéria, infelizmente a história seria outra. Eu tinha, além dos técnicos de segurança, eu tinha uma enfermeira também, a Thaís, que foi uma figura crucial nessa situação, que ficava full time com a gente lá na obra. Nós tínhamos uma enfermaria. Eu cheguei a conhecê-la. E assim que foi visualizado pelo ajudante dele e acionado o socorro, a Thaís, com o meu técnico de segurança, em menos de 2 minutos já estava no local
E ali ela já começou o pronto atendimento, estancou o sangramento com os próprios dedos. Depois eu vim saber que é uma técnica também a ser utilizada para esse tipo de situação. Os bombeiros também chegaram muito rápido, tá? O funcionário teve que ser socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Ele foi levado... Bastante urgência, né? Muito, cara. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas. Foi um dia, assim, muito angustiante. Eu me recordo que era uma sexta-feira. A gente já estava aí na reta final do projeto. Ele deu entrada ao meio-dia na mesa de cirurgia e ficou até as 8h30 da noite, passando por um processo cirúrgico para reconstrução das veias e nervos, porque ele corria o risco de perder o movimento do lado esquerdo do corpo inteiro. Nossa. Por decorrência desse corte. E por volta de 10 horas da noite foi quando a esposa dele nos retornou dizendo que ele já estava no quarto, que ele estava bem, que estava fora de perigo e tal. Mas esse acidente com certeza foi o mais marcante aí, até hoje aí da minha trajetória. Mas felizmente a gente conseguiu salvar a vida do colaborador justamente. Graças a Deus, hein? Prestando ali um pronto atendimento rápido e de maneira correta. Então o trabalho da minha equipe foi crucial para que esse colaborador, essa pessoa hoje esteja viva aí. Legal, graças a Deus. Olha, pegando esse gancho aí dessa história, né, esse fatídico acidente, né, eu tenho duas perguntas para você, que eu acho que são perguntas que vai ficar marcado para a pessoa que trabalha com segurança em obra e para a pessoa também que é responsável pelo canteiro, né? Eu falo porque eu já vivi isso, então eu queria ouvir isso de você. Primeiro, quem que deu a notícia do acidente para a família da pessoa? E como que foi? Você sabe? Então, aí no caso foi o técnico de segurança da empresa dele, né? Essa empresa é uma empresa grande, é uma das maiores instaladoras que nós temos no mercado, então eles tinham a equipe do SESMIT deles lá também. E foi esse técnico de segurança que deu a notícia para a família. Eu não cheguei a conversar com ele como que foi essa situação, mas certamente não foi nada agradável, porque você dar uma notícia dessa não é nada bom. Com certeza. Eu até entrei com essa pergunta, né? Porque eu trabalhei numa outra empresa, né? Eu trabalhei com o CEO e ele vinha da VLI, que era da Vale, né? E uma das primeiras reuniões com ele batia forte em segurança, e uma coisa que me marcou bastante, ele falava assim, olha, cuide das pessoas que você tem a responsabilidade dentro da empresa. Porque a coisa mais ruim que tem é você ter que dar notícia triste, né, para a família da pessoa. Você olhar nos olhos, né, ali da esposa, às vezes da mãe, dos filhos, e dizer que por falta de um compromisso com segurança, uma vida foi embora, ou às vezes mesmo um acidente que a gente não sabe, né? Igual você falou, até 8 horas da noite, quer dizer, você fica naquela, e aí, o que vai acontecer? Né? Então é muito importante, pessoal, que tomem cuidado, né, com a questão de segurança, porque o pior, além do acidente, é você avisar a família da vítima, que é um negócio muito triste, né? Eu já passei por isso e realmente é um negócio bastante complicado. E uma segunda pergunta, Fábio, que eu queria fazer para você é o seguinte. Eu acho que você deve ter passado isso algumas vezes. Como é que fica o emocional da obra? Como é que fica os amigos? Porque em obra a gente cria amizade, tem os colegas e tem aqueles que são os amigos, né? Aqueles que você está ali todo dia almoçando, que você está dividindo às vezes até alegrias e tristezas, né? E num acidente desse, como é que fica o emocional? Então, Renato, eu sempre costumo dizer para todos que trabalham comigo, assim, nós como profissionais prevencionistas, a gente não atua somente na questão ali de atendimento a normas, etc, que isso aí é o nosso corriqueiro. A gente precisa ser também meio que psicólogos, né, cara? Foi até interessante você tocar nesse assunto, porque o engenheiro responsável dessa torre que ocorreu esse acidente
Mataus, abraço aí, Mataus. Ele tinha acabado de ser promovido a engenheiro. Moleque novo, tal. E ele ficou bastante abalado. Ele ficou muito abalado, sabe? E aí eu fui lá, conversei com ele e tal. A nossa diretoria, logo após o ocorrido, juntou toda a nossa equipe técnica da obra na nossa sala de reunião. Lá nós tínhamos um auditório gigantesco para fazer nossas reuniões. Justamente para dar um feedback, justamente para acalmar os ânimos e tal. E posterior a isso, no dia seguinte, na verdade na segunda-feira seguinte, né, porque o acidente foi na sexta, na segunda-feira, a minha equipe juntou todo o efetivo da obra, justamente para acalmar todos, informar que o trabalhador estava bem, que já estava em recuperação, fora de perigo, porque realmente todos ficam abalados. Justamente, até mesmo pela quantidade de pessoas que nós tínhamos ali, não tinha como falar que todos eram amigos, mas todos se conhecem. Sim. E independente disso, são pais de família, são trabalhadores que estão acordando cedo, estão indo lá para buscar o pão de cada dia, enfim. Então existe sim uma ligação, e todos sim ficam muito assim preocupados, né? E acabam sendo abalados emocionalmente quando tem uma situação dessa. E aí o nosso trabalho, não só da equipe de segurança, mas da gestão como um todo, né? É importantíssimo justamente nessa questão de ir lá e acalmar os ânimos, sabe? Tem que ser cirúrgico nas palavras que você vai utilizar, porque... Sim, com certeza. Se você falar algo errado, você pode piorar a situação. Com certeza. Muito bom. Bom, era um papo que a gente tinha que ter, né? Porque acidente não deveria fazer parte, mas é o que faz a gente aprender para a próxima a gente tomar cuidado com algumas situações, né? A segurança do trabalho, ela só existe justamente por decorrência disso, né, cara? Se não fosse acidente de trabalho, nós não existiríamos, né? Sim. Essa é a grande verdade. Fábio, saindo um pouco desse tema, o que você acredita que sejam medidas preventivas fundamentais para dentro de um canteiro de obra? O que você pode dizer aí para nós? Renato, falando da parte operacional, construtiva, a primeira coisa são os gestores de produção entender que segurança do trabalho, ela não é um departamento à parte. Tá? É isso. Ela faz parte do processo construtivo. Ela faz parte. Não é à toa que ela é obrigatória por leis e normas aí. Mas a equipe de gestão de produção precisa entender a importância que ela tem e que ela faz parte daquele contexto. Um dos pontos primordiais, no meu ver, para que a gente consiga garantir de fato a segurança dos trabalhadores é justamente os EPCs, os equipamentos de proteções coletivas. Nós tendo equipamentos de proteções coletivas devidamente instalados, devidamente construídos, ali a gente já consegue eliminar 85% do risco de qualquer acidente dentro de um canteiro de obras. Tá? Eles são fundamentais. Eu coloco nessa proporção que é a maneira que eu enxergo. Os outros 15% é justamente o trabalho dos profissionais ali, da gestão que vai ser implantada, da gestão que vai ser realizada e também do próprio cuidado de cada um. Porque uma frase que eu carrego comigo, isso eu aprendi com o Rodrigo: segurança é responsabilidade de todos. Todos, sem a menor exceção. Tá? Nós como profissionais temos as nossas obrigações, que é justamente isso, fazer com que a empresa cumpra o que é obrigatório ali por normas e leis, mas o colaborador ele também tem as obrigações dele. Conscientizar, sabe? Né? Ele precisa cumprir aquilo que ele é orientado, cumprir aquilo que ele é treinado, utilizar os EPIs dele corretamente, não se expor a situações de risco, enfim. Então é um conjunto, tá? É um conjunto de fatores que vão determinar um bom resultado ou não, né? Para que a gente tenha aí
um canteiro de obra seguro. E pegando esse gancho, proteção coletiva que você citou aí, né? Você acredita que proteção coletiva ela é uma commodity ou para cada obra precisa de algo, uma solução diferente? Por que que eu tô... É até uma pergunta reflexiva, né? Eu já ouvi de algumas obras que a proteção é tudo igual. E eu queria um cara experiente igual você, eu queria que você dissesse um pouco se a proteção é uma commodity, né? Ou se para cada obra existe uma solução diferente, enfim. Você participou de grandes projetos aí, acho que é importante você falar um pouco para o nosso público. Renato, de novo, o parque eu acho que ele foi assim o start justamente dessa questão. Justamente a arquitetura daquele projeto fez com que não só nós, como profissionais gestores do projeto, mas a sua equipe também, como fornecedor e tal, saísse da zona de conforto. Sim. Porque isso está cada vez assim mais forte, né? Nós estávamos conversando, inclusive, semana passada, numa reunião que nós tivemos com a diretoria e coordenação da RFM. Uma das coisas assim que mais me chama a atenção nos projetos que nós executamos dentro da RFM é justamente a arquitetura. Mas só que isso também tem se propagado para outras construtoras. Hoje é difícil você ver aqueles prédios quadradinhos. Nossa, saudade desse tempo, cara. Era muito bom, né? Porque aí sim, quando era nesse formato, a gente poderia dizer que seria tudo padronizado. Não, isso aqui é só seguir. Não, hoje não. Eu tenho trabalhado bastante isso com o Paulo Vettori, inclusive, justamente por conta da arquitetura diferente que nós temos nos nossos projetos. Cada vez mais a gente trabalhando com pés direitos, com alturas aí de 12, 15 metros, do nada, no meio do prédio. Trechos em balanços, a gente está sempre conversando para buscar novas alternativas, novas soluções. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, não. A gente não tem uma padronização. Eu acho que cada projeto ele tem as suas diferenças, as suas dificuldades, que nos obriga a cada vez mais pensar em métodos inovadores, tá? Uma das coisas que tem dificultado muito a minha vida na execução dos projetos, concreto aparente, é algo que está assim na tendência assim ao extremo. Aí já não bastasse os arquitetos utilizarem isso nas paredes, agora eles estão fazendo os tetos também. Aí eu não posso furar a laje para passar o seu poste de linha de vida. Eu só posso utilizar recuado. Às vezes eu tenho projetos aí que o cara fica com o poste recuado a 5, 6 metros de distância da borda que ele vai precisar chegar. Então a gente tem que estar sempre buscando alternativas ali. Vai ter que trabalhar com talabarte retrátil aqui, enfim. A gente é desafiado a todo momento, né, Fábio? A todo momento. A todo momento. O arquiteto, ele vai lá, põe a arte dele ali e nós que vamos construir, se vira aí, tem que fazer. Eu sou suspeito a dizer, mas assim, eu falo que na proteção coletiva no geral, o maior desafio é você ter um corpo técnico competente. E eu acho que o maior diferencial nosso, né, falando um pouquinho da Metroform aqui, é justamente o setor de engenharia. E ao longo de todos esses anos aí, eu acho que eu posso dizer que a Metroform é a empresa que mais tem, vamos dizer assim, acessórios que para driblar esses desafios que a construção moderna traz para nós, né? Então, todo dia a gente está criando uma coisa diferente, né? Eu e o Thiago, a gente agora estamos viajando bastante para fora, estamos indo para outros países. Eu tenho acompanhado isso. Porque a gente acredita que a gente não pode ficar na mesmice, né? A construção civil ela vem numa transformação que se a gente parar, a gente vai ficar para trás. Então, é um desafio todo dia a gente trazer algo novo. É importante contar com vocês de obra,
trazendo esses desafios para nós. A galera lá dentro fica extasiada quando chega um projeto diferente e normalmente os projetos mais marcantes de São Paulo, os maiores, aqueles que vão realmente desafiar a engenharia, eles chegam até nós, né? E esse projeto que você falou não foi diferente, né? Então, muito legal você ter abordado isso aí da questão da proteção, né? Com certeza. Só complementando o que você disse, eu concordo plenamente. Eu acho importantíssimo, sim, esse trabalho que você e o Thiago tá desempenhando de buscar novidades e inovação fora do Brasil, porque a nossa construção civil aqui no Brasil, ela precisa mudar o método construtivo dela. Ou nós nos adaptamos ao método europeu, ou daqui a pouco tempo nós não vamos mais construir nada, cara. Por quê? Hoje o nosso método construtivo, ele depende muito de mão de obra, braçal, e se investe pouco em tecnologia e equipamento. Lá fora é diferente. Lá se utiliza pouquíssima mão de obra humana e muito equipamento, muita tecnologia. E a mão de obra nossa hoje, ela tá escassa, cara. Nós sofremos muito com isso, mas muito, muito de verdade, cara. Então são poucos empreiteiros que nós temos no mercado que conseguem ter mão de obra qualificada para nos atender. E isso é muito ruim. Eu falo porque eu vejo os desabafos, né? Assim, a maneira que a minha equipe de produção, de engenharia fica, porque muitas das vezes a gente acaba se tornando reféns de alguns empreiteiros. Porque ou você fica com aquele que tem a mão de obra, ou você não vai achar alguém que consiga te atender. É isso mesmo. E isso é muito ruim, tá? E sim, essa evolução de vocês da Metroform, eu posso dizer que eu acompanho desde sempre. Legal, bacana. Porque desde que eu me iniciei na vida da segurança do trabalho, eu trabalho com vocês. E realmente eu vi muita coisa mudar, muita coisa nova surgir e tal. E muita coisa ainda vai surgir. Sim, com certeza. Nós temos novos projetos aí, iniciando ainda agora nesse segundo semestre de 2025. Um dos projetos assim, mais emblemáticos que nós teremos é justamente o nosso projeto da Alameda Franca, que são dois edifícios gigantescos. Justamente com essa arquitetura moderna, como eu disse, muito concreto aparente ripado. Então, nós temos inclusive reunião marcada amanhã com o Vetor e com o Walter lá, com a nossa equipe, com a nossa coordenação de engenharia. Eu vou estar presente também, justamente para que a gente possa já estar estudando cada detalhe de execução daquela obra, porque... a reunião de kickoff, né? Exatamente. A gente já trabalha antes de acontecer, né? Da obra acontecer. E é por isso que dá certo. É por isso que a sua gestão hoje é reconhecida no mercado, porque você trabalha antecipadamente, né? E não depois que a obra estiver tocando. Porque depois que a obra está tocando, meu amigo, é apagar incêndio, né? Isso eu sempre bato nessa tecla realmente, Renato. E isso é uma coisa que eu trouxe muito forte comigo quando eu cheguei na RFM, tá? E foi um dos grandes desafios desde que eu cheguei. Quando eu assumi a gestão da RFM, realmente os departamentos e setores não se comunicavam, cara. Era muito, assim, bagunçado. E hoje tá diferente. Porque eu prezo muito justamente essa questão. Para que você consiga ter um resultado positivo de segurança, cara, não tem muito segredo. São duas coisas. É a comunicação e a antecipação. Então hoje nós iniciamos os estudos de segurança no orçamento. Quando cai um novo projeto para nós, seja por incorporação própria da RFM ou obra de parceiros terceiros, esse estudo nós iniciamos lá com o departamento de orçamentos. Ali a gente já começa a ter um cenário tal do que nós vamos precisar, já contemplando ali. E depois a gente vai amadurecendo e aprimorando e afinando esse estudo, que é o que está acontecendo. Essa reunião de amanhã é justamente para isso. A obra está prevista para startar em agosto. Startar, cara, é iniciar a parede de diafragma e tal.
até realmente a gente precisar do sistema de proteções coletivas aí, eu vou ter ainda aí, sei lá, mais uns 8 meses. Mas eu já quero deixar isso tudo resolvido, já tudo estudado, Planejado. tudo planejado, para quando a equipe de produção entrar de fato e começar a ter que montar a estrutura e tal, isso já esteja tudo organizado. E isso eu estou tentando replicar para todos os nossos empreendimentos e tal. Você bem sabe que a gente está sempre se conversando, Sim, claro. enfim. E essa obra nós estamos falando dela desde fevereiro, né? Na verdade, agora é uma reunião, mas é aquela reunião de implantação, né? Mas, na verdade, essa obra nós começamos a falar desde o ano passado, quando nós sentamos lá no escritório. É verdade, foi ano passado, né? Desde o ano passado, Caramba. desde setembro do ano passado que nós estamos falando desse projeto. E agora sim, nós vamos de fato startar ele. Temos aí o da Mata também, que é outro empreendimento aí emblemático da empresa, inclusive um dos que está desafiando aí o vetor em desenvolver novos métodos de fixação por conta da arquitetura e tal. É outra obra também importantíssima. É o João Cavalcante que está lá como coordenador também. Que legal. Enfim, temos bastante desafios aí. Muito bom, muito bom. Papo bacana. Bom, a gente ia falar horas desse projeto, né? Agora, Fábio, eu vou te fazer uma provocação aqui. Me fala aí um episódio de obra que você foi afrontado aí com relação à segurança. Isso aí tem muitas histórias, hein, cara. Tem bastante situação. Eu já passei por várias situações dentro de canteiro de obra. Já fui ameaçado de morte, já puxaram faca pra mim, enfim, etc. Poxa, caramba. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou citar um leve até, vai. Bem leve assim, mas que... Aí é aquela velha situação, eu te avisei. Um belo dia eu cheguei em um dos meus canteiros. Era uma obra bem problemática na questão de logística, principalmente, que era esse empreendimento de Jundiaí, que vocês também trabalharam com a gente lá. E o pessoal havia descarregado pallets de bloco na noite anterior, né? E 2 desses pallets de bloco eles colocaram bem na minha área de circulação de acesso à obra. Caramba! E nesse dia, logo cedo, eu tinha a reunião de segurança com a equipe de engenharia. E eu evidenciei aquela situação, fotografei, subi para a reunião com a equipe de engenharia da obra e abordei dentro dos assuntos justamente essa questão dos pallets. Eu falei, olha, cara, eu não sei quem foi que colocou, mas precisa tirar de imediato, cara. Eu não posso ter a área de circulação obstruída ali e tal. Bom, eu terminei essa reunião com a equipe por volta de 9h30 da manhã. Às 10 horas da manhã, o fiscal do Ministério do Trabalho estava no meu canteiro. Adivinha qual foi a única autuação que nós recebemos na obra? Justamente os benditos pallets de bloco que estavam lá. Enfim, e aí, como eu disse, aí eu cheguei para a engenharia da obra e falei, então, eu avisei, né, cara, se vocês tivessem tirado, a gente não teria tido esse problema. Mas situações assim de atrito, sabe? Como eu disse lá atrás, né? Infelizmente a gente tem muitos profissionais no mercado com um ego muito elevado, sabe? Aquela coisa, eu sei o que eu faço, eu sempre fiz assim, não é você que vai falar pra mim como deve ser feito, tal. Já tive muitos, assim, enfrontes, assim, fortes, tal. Mas justamente pelo meu jeito de ser bem amoroso, eu sempre me saí bem até, vai. Mas isso é desnecessário, isso é uma coisa que eu sempre falo para todos que trabalham comigo. Eu falo, olha, cara, eu não gosto, mas eu sei trabalhar das duas maneiras. Eu sei trabalhar na paz, mas eu sei trabalhar na guerra também. No amor e na dor, né? Exato. O meu Exu, ele sempre fala essa frase, e eu carrego isso comigo, assim, como um lema de vida. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. É desnecessário? É desnecessário. Quer insistir? Vamos lá. Não tem problema nenhum. Eu tive um caso recente, inclusive, não vou citar aqui nome nem de obra e nem do profissional, para ele não ficar chateado comigo, nem magoado, mas eu tive uma situação num canteiro meu recente, onde a obra resolveu colocar uma outra grua dentro do canteiro, para agilizar a produção e tal. Até aí, cara, sem problema nenhum.
Sim. O problema é que as grandes fornecedoras de equipamentos, elas estão assim, não estão conseguindo atender a demanda justamente pelo mercado aquecido da maneira que está, enfim. A obra conseguiu um fornecedor X, tá? Tranquilo. E tem toda uma documentação obrigatória que tem que ser fornecida, né, para esse tipo de equipamento. Um dos documentos base assim para nós é justamente um laudo de vistoria emitido por um engenheiro mecânico com a RT dele, enfim. E eu vi que a obra estava postergando para me mandar essa documentação. Eu tenho a minha equipe, em todos os canteiros de obra, eu tenho os técnicos de segurança e tal. É de responsabilidade deles fazer essa gestão. Mas quando tem esse tipo de equipamento que é mais perigoso, Sim. eu participo mais ativamente ali e tal de todo o processo. E eu vi que a obra estava postergando. Não, a documentação está aqui. Eu falei, pô, então me manda. Enfim, quando me chegou tal laudo, cara, sem mentira nenhuma, as fotos que o cara tirou do equipamento desmontado para elaborar o laudo, as partes da grua dentro de um terreno baldio, Caramba. todo coberto de mato, tudo enferrujado. E aí o cara fez um laudinho lá, não descreveu nada que, sabe, nada que ele fez, nada que ele vistoriou, e me colocou como conclusão desse laudo que o equipamento estava em condições de uso, se apegando a um item que tem na NR18, onde esse item ele fala que equipamentos, quando fabricados no Brasil ou tendo algum representante, né, no Brasil, ele não precisa fazer o laudo estrutural por 20 anos. Só que tem as alíneas desse item. Claro. E aí o cara me usou esse item como base e colocou que só precisava trocar o cabo de aço do equipamento. E aí eu fui pra cima da obra e falei, não, sem condições, cara, não tem como a gente usar um equipamento desse e outro. Esse laudo aqui não é um laudo. Me desculpa. Esse é só uma RT assinada, né? E aí é onde entrou o embate. Aí o gestor da obra, mas você não é engenheiro mecânico tal, nem eu sou, que a gente não pode. Eu falei, não, a gente pode e deve. Eu não sou engenheiro mecânico, mas eu sou o responsável da segurança da empresa. E me desculpa, eu não preciso ser engenheiro mecânico para olho nu dizer que esse equipamento aqui ele não tem condições, cara. Eu quero que seja feito de fato um laudo de vistoria desse equipamento e que eu tenha condições aqui, que eu me sinta confortável realmente de falar, não, esse equipamento está em condições de uso. E aí é onde veio o ego novamente. Eu mando aqui. Caramba. Falei, cara, então você manda até a segunda página, porque quando chega aqui nessa parte de segurança, você vai ter que falar comigo. E assim, o intuito não é medir forças, cara. Não, de forma nenhuma. E é o que às vezes o pessoal de produção não entende. Muito pelo contrário. A minha existência na empresa é para ajudá-los. O objetivo da minha equipe é garantir que a produção aconteça de maneira segura. E pegando esse fato, Fábio, uma coisa que me recorreu que é importante perguntar para você. Você acha importante que porque a gente sabe que muitas empresas não têm um responsável técnico da empresa. Às vezes contratam um engenheiro freelance, ou um engenheiro que já assina para 3, 4, 5 empresas. Como que você vê a importância da empresa ter um corpo de engenharia e ter principalmente um engenheiro da empresa e que saiba o que ele está fazendo? Porque é aquele negócio. Eu, engenheiro civil ou engenheiro mecânico, o fato de eu ser engenheiro não quer dizer que eu sei de tudo. Né? A gente tem que ter especialidades, né? Até porque um médico, ele é médico, mas ele faz a parte dele de especialidade, ou vai cuidar do coração, ou é um ortopedista. E a gente sabe que na engenharia tem isso também. O pessoal acha de bater no peito, eu sou engenheiro civil e eu sei tudo. Não. Até porque eu acho que é a humildade que faz a gente aprender. Como que você vê essa questão da empresa ter um técnico que realmente sabe o que está fazendo porque conhece e domina daquele assunto? Pegando esse gancho de máquina, que é uma situação bastante complicada, a gente vê aí nos últimos anos o número de acidentes aumentando. Esse ano mesmo a gente já teve pelo menos 3 ou 4 acidentes complicados com relação a isso. E essa chamada sua me chamou muita atenção. Eu queria que você comentasse um pouco. Renato, eu acho que é crucial a empresa investir numa equipe própria de SESMIT.
Algumas empresas ainda não enxergam a segurança do trabalho como investimento. Isso é um erro muito grande nos dias de hoje, tá? Isso. E aí nós temos duas vias, tá? Para a empresa é muito positivo ter a sua equipe própria, ter ali profissionais comprometidos, né, naquilo que estão ali para executar. É isso. E aí também tem um outro lado do profissional, é uma coisa inclusive que eu estava conversando recentemente com o Denner sobre isso, em um dos treinamentos que nós participamos. E isso eu vejo muito hoje. Os profissionais não vestem mais a camisa da empresa também. A questão da lealdade, sabe? Aquela coisa de falar, cara, eu tenho orgulho em representar a empresa que paga o meu salário e tal. Isso tá faltando bastante, cara. Justamente pelo fato do mercado estar aquecido, eu vejo muitos profissionais se vendendo, tá? Por um vale-refeição maior ou por um plano de saúde melhor, tal. Caramba. Só que, como eu disse, é uma via de duas mãos. As empresas também precisam enxergar a importância que os seus profissionais também têm e começar a valorizar e reconhecer isso também, cara. Ninguém trabalha porque somente quer, né? Todo mundo trabalha porque precisa. Mas, assim, respondendo o seu questionamento, é crucial, cara, que nós tenhamos profissionais próprios dentro da gestão da empresa. E as empresas precisam mudar, essas que não já têm essa visão, precisam mudar a maneira de pensar quando fala de segurança do trabalho, porque é investimento. Até mesmo porque o meu trabalho dentro da empresa não é só olhar. Obviamente que sim, o meu primeiro ponto, garantir realmente a integridade dos colaboradores, o atendimento de todas as normas e leis. Sim. Mas é também uma segurança empresarial, cara. Eu garantindo que os meus canteiros estejam seguros, que eu não tenha acidentes, que eu não sofra ações trabalhistas, que eu não sofra por embargos, que eu não tenha ali multas no caso de uma fiscalização, eu estou garantindo a segurança empresarial, corporativa da minha empresa. Com certeza. Entendeu? Então é importante, cara, e principalmente nessa questão de máquinas e equipamentos, como você citou. Ontem mesmo nós tivemos aí, infelizmente, um acidente gravíssimo. Verdade. Em uma obra aí, né, na Raposo Tavares e tal. E tem sido muito recorrente. Cara, isso é uma coisa que tem nos preocupado demais. Recentemente eu participei de uma reunião junto com o Denner, do Sinduscom, e o Toninho Pereira, ele estava palestrando nessa reunião para os donos das construtoras que lá estavam presentes. E o Toninho abordou justamente essa questão desses acidentes que têm aumentado principalmente com elevadores cremalheira. Então, por isso a importância de você ter um profissional, além de qualificado, comprometido com aquilo que ele foi contratado. Porque a partir do momento que esse profissional ele não fizer uma análise crítica real de toda a documentação desses equipamentos, e como você citou, não é porque não é engenheiro mecânico. Meu amigo, isso é determinado por lei. As nossas limitações estão lá no CONFEA. É só ir lá e ler, entendeu? Então, o engenheiro civil, ele não é Deus. Todos nós temos nossas limitações, enfim. Mas a partir do momento que você não tem um profissional ali comprometido com aquilo que ele faz e crítico naquilo que ele faz, muitas vezes pode passar um erro ali que pode ser fatal. Com certeza. Eu sempre costumo dizer para todos que assim, muitas vezes a gente olha o elefante e esquece as formigas. E é a formiga que vai nos causar um acidente, sabe? Em todos os casos, na maioria das vezes, é justamente isso. Então, esse detalhamento, essa análise mais específica daquilo que você vai utilizar dentro do seu canteiro, ela é crucial. Só que isso você só vai conseguir realmente se você tiver um profissional comprometido ali, porque muitas empresas têm feito isso, terceiriza e larga. Ah não, se der algum problema, tá na RT do fulano. Mas não é só isso, cara. Nós estamos falando de vida. Exatamente. Nós estamos falando de vidas. Porque quando o nosso trabalho de segurança ele é negligenciado ou ele é deixado como algo, sabe, que não tem importância,
cara, você tá colocando as vidas que estão dentro ali do seu canteiro ali, da sua empresa em risco. É isso. Até complementando o que você está falando, nós lá na Metroform, a gente tomou uma medida, né? Todo o corpo técnico é nosso, né? Hoje a gente deve ter em torno de 17 engenheiros trabalhando lá internamente, e nós fizemos uma célula de teste de todos os equipamentos também. Então, todos os equipamentos que a gente tem, nós temos um laudo que é feito por nós, que inclusive você conhece o Paulo Vettori, ele é o responsável, o diretor técnico da empresa, né? Mas além disso, nós ainda buscamos uma empresa certificadora, eu não vou falar os nomes aqui porque tem N, né? Mas todo mundo sabe, para ela certificar de acordo com as normas técnicas se o produto atende aquilo que foi submetido. E a gente faz esses 2 laudos por uma situação de que a gente não quer só um papel assinado lá no final do dia, vamos dizer assim. Nós queremos realmente um laudo que certifique para a nossa empresa que a gente está entregando segurança na obra. Então, acho que isso é muito importante que você falou, realmente tem que ter responsabilidade, não é só uma ART, não é só um documento e nem um laudo. É algo que você pode impedir que uma pessoa se acidente e perca a vida dentro de uma obra, né? Muito interessante. É isso. A RFM, cara, ela tem investido bastante, tá, em segurança do trabalho. A diretoria tem cobrado bastante. Muito legal. Não à toa, nós estamos com vocês como parceiros. A Legal. própria diretoria da empresa me deu carta branca, falou, Fábio, cara, analisa, vê quem você acha que deve ser os nossos fornecedores e pode fechar parceria. Legal. Então, a visão da empresa hoje não é, quem é o mais barato? Não, não é isso. É de fato garantir que as nossas obras estejam seguras, que estejam atendendo aquilo que é obrigatório. E como você disse, a função dos EPCs é justamente essa. Não adianta só ter lá, não, eu tenho aqui um equipamento aqui, ele está me atendendo, tem um papel assinado. Não. Eu espero nunca precisar daquilo, né? daquele sistema. Ele vai estar instalado lá, mas eu espero nunca precisar. Agora, se eu precisar, ele tem que me garantir realmente que ele vai cumprir o papel dele, que ele vai proteger e que ele vai garantir a vida ali do colaborador. É isso aí. Muito bom. E como é que você vê a evolução das medidas de prevenção hoje no Brasil? Como é que você vê isso? Você acha que o Brasil evoluiu? Como é que você, nessa trajetória sua aí de mais de 14 anos, como é que você vê isso? Renato, com certeza nós estamos sim caminhando e evoluindo cada vez mais, tá? Eu acho que essa atualização que foi feita na NR18, ela foi muito positiva. Eu achei ela muito válida. Hoje, para quem não sabe, a NR18 ela é a norma regulamentadora específica, né, da construção civil. Aliás, fica aqui uma crítica pessoal minha. Eu acho um absurdo o cara que estuda engenharia civil e na faculdade a única coisa de segurança a ser abordada com ele ser ergonomia. Caramba. Sendo que você tem uma norma regulamentadora específica para aquilo que o cara está se formando. Sim, enfim. Caramba. Mas hoje a NR18 ela nos dá total liberdade, nós, quando eu digo construtora, tá, como um todo, total liberdade de você gerenciar o seu canteiro de obras. Legal. Tá? Ela tem sim as determinações específicas, mas de maneira geral, essa reformulação do texto que foi feita, basicamente o Ministério do Trabalho pegou e falou, tá bom, tá aí, tá na tua mão. Adote aí as medidas, tome as decisões que você achar por melhor, mas garanta a segurança. Porque se alguma coisa acontecer, é você que vai responder por isso. E isso, no meu ver, foi uma grande evolução. Ter entrado no texto justamente a validação dos sistemas de rede de proteção, né? Sim. Que antes nós não tínhamos. Ela só citava que poderia ter métodos alternativos, tal, e aí é onde nós utilizávamos as redes como método alternativo. Hoje não. Hoje a NR18 ela tem um item específico lá, reconhecendo
as redes e telas como um sistema de proteção coletiva, mencionando não só as normas europeias, mas hoje a gente tendo aí uma NBR específica também, enfim. Precisa melhorar muito, tem muita coisa por melhorar. Eu acho que uma norma importantíssima para nós dentro do canteiro de obras, que ela precisa passar por uma reformulação para que ela seja mais objetiva também, é a NR35, quando a gente fala de trabalho em altura. Concordo. Porque ela é muito vaga em muitos momentos, sabe? Eu acho que tem que ser feito aí, tem que ser desenvolvido um trabalho, uma análise, um estudo pelos responsáveis aí, pelas normas regulamentadoras, para que a NR35 ela seja mais objetiva para cada tipo de aplicação, para cada tipo de atividade. Legal. Tá? Porque ela deixa muito a desejar ainda nesses quesitos. Por mais que ela determine ali, que ela defina o que é o trabalho em altura, tal, que tem que se utilizar os EPIs, mas ela poderia especificar um pouco mais para cada tipo de atividade, qual o tipo de equipamento correto a ser utilizado, enfim, cara. É uma crítica aí que eu deixo. Muito bom, muito bom. Fabião, e qual que é o maior desafio que você acha para manter segurança no canteiro de obra? A equipe. As pessoas. As pessoas, né? Cara, em todos os âmbitos, dentro de uma cadeia hierárquica, como um todo, o nosso maior desafio é o fator humano. Se cada um, dentro daquela engrenagem, né, dentro daquela sistemática, não cumprir o seu papel, não funciona, cara. Não funciona. Tem que vir lá de cima, desde a autodireção, cobrando para que as coisas aconteçam. E aqueles que estiverem abaixo tem que fazer acontecer, tem que replicar, tem que cobrar, tem que fiscalizar. Como eu disse lá atrás, uma coisa que eu aprendi com o Rodrigo e que eu carrego comigo: segurança é responsabilidade de todos. Todos nós temos deveres, mas todos nós temos obrigações a serem cumpridas ali, temos direitos, aliás, mas temos também nossos deveres. Então, se cada um não fizer a tua parte, não funciona. Eu posso ter o melhor sistema de proteção coletiva implantado dentro das minhas obras, eu posso ter o melhor sistema de gestão acontecendo, mas se o cara não cumprir a parte dele, se ele não se preocupar com a própria vida, com a própria segurança, conscientização, né? Não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Eu costumo dizer que segurança é uma cultura. Exato, é isso. Então, você tem que implantar a cultura e o cara tem que entender que se a cultura ali é segurança, ele tem que entrar para trabalhar dentro do propósito da cultura da empresa, né? E eu acho que empresas de engenharia, construtoras, enfim, onde tem obra, tem que ter a cultura da segurança, né? E a gente dá exemplo, né? O cara tá toda hora te olhando e tá vendo qual que é o seu comportamento, e a cobrança e aquela rotina é que faz com que a cultura se dissemine dentro da empresa e que a segurança acaba sendo o marco número 1 dentro de uma obra, né? Vamos dizer assim. É isso, é chover no molhado constantemente, cara, sabe? E é bem o que você disse, cultura. E isso... Hoje a gente, felizmente, eu vejo acontecendo dentro da RFM. Nós estamos aí, nós plantamos a sementinha da cultura dentro da gestão da empresa, e essa semente ela tá já crescendo, tá gerando frutos, sabe? Eu fico feliz quando eu vejo os engenheiros, os coordenadores, os diretores brigando, cobrando a segurança entre eles ali. Eu olho e falo, opa, consegui. Tá dando certo, né? Consegui, os caras já estão brigando entre eles ali, tá cobrando e tal. Legal. Quando eu rodo os canteiros, eu tenho a minha equipe interna de todas 2 pessoas, que é a Nauana, minha técnica de segurança, o Cláudio, que é o meu auxiliar, que faz... A Nauana, ela me auxilia na gestão dos canteiros em si, dando suporte para os técnicos, fazendo as auditorias junto comigo, e o Cláudio fica na gestão documental. Tem um sistema de gestão implantado ali, eletrônico, onde ele monitora junto com os técnicos também, enfim, garantindo que só acesse os nossos canteiros quem realmente está com a documentação em ordem, que pode, etc.
E quando a gente roda os canteiros que a gente faz essas auditorias, hoje eu vejo isso, sabe? Se a gente pega ali um funcionário fazendo alguma coisa de errado, eu só olho pro engenheiro, eu não preciso nem falar mais nada. O próprio engenheiro que me acompanha na auditoria já vai para cima do cara, já atua, já para, já manda corrigir e tal. Então é isso. Legal. Isso é o legal. E hoje eu também vejo o José Romeu, que é um dos sócios fundadores da RFM, bacana. Cobrando, sabe, dos coordenadores, participando de reuniões com clientes externos e batendo, falando, não, aqui na RFM a gente não permite isso, tal, tem que acontecer com segurança. Então eu fico, sabe, assim, feliz e bem satisfeito quando eu vejo esse tipo de situação acontecendo, porque eu vejo que a gente está caminhando para a direção correta ali. E segurança do trabalho hoje, dentro do propósito do ESG, é muito forte, porque você está cuidando de vidas, né? E é muito importante que você tenha uma marca de uma empresa, citando a RFM, ligada à segurança, né? Ninguém quer comprar uma unidade, um apartamento, uma casa, que ele sabe que ali foi um ambiente que teve uma exploração, que as pessoas tiveram um risco de vida ou que teve até uma morte. Então, é uma coisa que a gente só pensa depois, mas que a parte de segurança é realmente preservar a imagem da empresa também, né? Então, tem o lado do propósito de vida, que é óbvio que é o primeiro que a gente está preocupado, mas tem o lado também de aliar a marca com responsabilidade, né? Eu acho que a RFM, junto com você e com todos os colaboradores lá, está fazendo isso perfeitamente. Parabéns, viu? Obrigado, mas é exatamente isso, Renato. O nosso objetivo, nós construímos aí, como você já bem disse, empreendimentos emblemáticos para a cidade e tal. O nicho da RFM é um mercado de altíssimo padrão, tá? Mas o nosso intuito como empresa não é ter esses empreendimentos, esses prédios emblemáticos à custa do sangue de ninguém. É isso que a gente busca com o nosso trabalho ali. Perfeito, Fábio, perfeito. Perfeita colocação. Tá. Muito bom. Fábio, a gente já está quase chegando no final aqui, mas eu tinha uma pergunta aqui que eu acho que é muito legal. Qual foi uma vivência sua marcante que você preveniu um acidente, que você salvou vida e que depois você percebeu assim, putz, cara, hoje eu saí vitorioso, olha só. Uma ação que eu fiz aqui que eu nem imaginava que podia ter impactado e no final foi justamente ali, como você contou a história dos blocos lá, né? Que você já tinha premeditado. Tem alguma história dessa sua aí que você chegou até a se emocionar? Cara, tem várias, viu, Renato? De verdade. Caramba, sério? E assim, uma das coisas assim que eu acho que me marcou tem uma empresa em questão que hoje eles estão novamente conosco aí em 2 empreendimentos. Então vamos parar aqui um pouquinho, peraí. Pode continuar. É só pra ver o tempo, entendeu? Ah, tá. Não, eu vou tentar ser rápido aqui, mas eu acho que já aí a gente continua. Bom, pode continuar, Fabiel. Vamos lá. Eu sempre falo isso bastante para as pessoas que trabalham comigo, que faz parte da minha equipe. Muitas vezes o nosso trabalho ele pode não ser reconhecido da maneira que deveria. E eu sempre falo para eles, não esperem isso. Um cara assim que eu sigo bastante a maneira que ele expõe, a maneira de pensar sobre vida. Mário Sérgio Cortella, leio bastante os livros dele. Nossa, eu gosto muito dele também. Inclusive, um dos livros dele foi uma base para que eu conseguisse desenvolver minha gestão dentro do parque, enfim. E ele sempre coloca lá muitos trechos de reflexão e eu sempre replico isso com as pessoas. Muito legal. Então eu sempre peço para minha equipe, faça sempre o seu melhor, sabe? Independente de qualquer coisa.
por mais que seja ingrato, por mais que as pessoas não reconheçam no primeiro momento ali, a nossa satisfação é justamente chegar no final de cada dia de trabalho e ver que todos retornaram bem para sua casa. E aí, respondendo a sua pergunta, um dos momentos marcantes para mim foi quando um encarregado encarregados da equipe de armação lá do parque, como eu disse, era uma equipe bem grande de pessoas. Em um determinado momento da obra, ele foi transferido, né, para um outro empreendimento e ele fez questão de vir se despedir de mim. E ele chegou, tal, me cumprimentou e ele falou: Fabio, cara, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer de verdade, porque assim, na minha vida inteira profissional, os únicos DDS que eu parei para ouvir foram os seus. Pela maneira que você nos tratou até aqui. E pode ter certeza que tudo que você passou para nós ali nos ajudou e nos serviu, não só dentro da obra, mas fora dela. E esse é um ponto que eu acho muito importante, que eu procuro sempre abordar com a minha equipe para que seja replicado. Legal. Porque não é só cuidar da saúde física ali do profissional. Sim. É a psíquica também. Não é então à toa que a NR1 passou por essa reformulação aí e todas as empresas vão ter que se adequar com a questão dos riscos psicossociais. E as pessoas, gestores principalmente, precisam tomar essa consciência. Não é só garantir o pagamento em dia do salário do funcionário, cumprir ali as suas obrigações fiscais, não. Você tem que olhar assim, cara, para o lado psicológico, emocional da sua equipe. Você só vai conseguir obter um bom resultado se você tiver profissionais bem consigo próprio, sabe? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Com certeza. Você ter um ambiente de trabalho que garanta ali um conforto pro trabalhador, que seja leve, né? Embora na construção seja difícil a gente conseguir proporcionar isso pela dinâmica que é o canteiro, por conta do barulho excessivo que nós temos dentro de um canteiro Sim. de obras e tal. Mas dá sim, cara, para você implantar ações e fazer coisas e tomar medidas ali que faz a diferença. Nem que seja um pouco. Mas você consegue sim garantir um ambiente agradável para os caras. Com certeza. No parque a gente tinha bastante disso. A gente tinha uma área de recreação bem bacana para os caras, com mesa de sinuca, mesa de pimbolim, mesa de ping-pong. Depois nós criamos um espaço com espreguiçadeiras para que o cara pudesse tirar a soneca dele depois do almoço ali, enfim. Então, existem diversas ações que os gestores de segurança do trabalho, os gestores de engenharia podem e devem, daqui em diante, mais do que nunca, Claro. adotarem para que você consiga ter uma equipe também ali psicologicamente saudável. Muito bom, muito bem lembrado isso aí, porque realmente antes do físico tem que ser o emocional, né? Se o cara estiver desestabilizado, ele não vai conseguir cuidar dele, né? Então, realmente o emocional é algo que a gente tem que tratar. E você, tenho certeza que você é o cara que chega na obra, você já fica olhando ali, analisando um a um, porque a gente começa a perceber as pessoas pela forma como ela se comporta, né? E então achei muito bacana esse comentário seu, né? E para finalizar aqui, eu tenho 3 perguntas bônus aí que pra gente fazer um bate-bola rápido aí, né? E eu vou puxar a bola pro meu lado, claro, né? Fabião, qual foi a experiência marcante que você vivenciou com a Metroform, cara? Cara, sem sombras de dúvidas, foi justamente nessa questão desse desafio arquitetônico do parque. Que legal. Como eu já mencionei aqui, você também, aquela obra ela foi totalmente assim, emblemática na execução. Quando nós chegamos nesses trechos que nós teríamos um pé direito, cara, de mais de 15 metros de altura, no 36º pavimento da torre, com os trechos em balanço e tal, eu precisei ali
de um trabalho técnico e diferenciado por parte de vocês, justamente para que a gente pudesse garantir com que os sistemas funcionassem diante daquele cenário. Uau. Então, o parque, ele foi, assim, sem sombra de dúvidas, o empreendimento que mais nos uniu, justamente para que a gente conseguisse ali garantir que os sistemas funcionassem. Sabe? Tanto que eu tive vários embates com os técnicos de vocês lá na obra, porque os caras chegavam, não, mas é o que eu tenho. Eu falei, não, cara, eu não quero essa resposta. Se é o que você tem e não tá me atendendo, não me serve. É isso aí. Eu quero algo que me atenda, que me sirva. Sabe? Um exemplo bem, assim, rápido. Vamos provocar os caras. Vocês me forneceram um sistema de proteção de guarda-corpo metálico para a escada. Sim. E a fixação do negócio não ficou legal, ficou totalmente mole. Eu falei, cara, era o Renato, seu xará, que me atendia lá na época, eu esqueci o sobrenome dele. É o Renato Alves. Aquele ali sofreu na minha mão. Eu falei, não, quero. Eu falei, cara, se vira, eu quero isso aqui fixo, o que adianta você me garantir aí? Me fornecer um sistema desse que tá todo... Não, pode estudar outra maneira de fixar isso aí. Então, assim, conseguiram. Acho que ele levou pro vetor e tal, Com estudou, certeza, trouxeram lá uma outra maneira de fixação, ficou legal. Então, assim, indiretamente eu acabei ajudando vocês aí a desenvolver uma maneira de fixação ali pro sistema ficar legal. Tem que provocar, cara. Sim. Provoca porque a equipe é boa, eles têm condição de fazer. E eu sempre, né, não só para você, mas para outros do mercado, falo, cara, provoca o povo, que eles vão tirar a solução e vão fazer da forma como você precisa. O Erivelton sofreu bastante comigo lá também. Erivelton. E na sua visão, cara, o que diferencia a Metroform no mercado? Renato, eu acho que tem aí 2 fatores bem chave aí, né, nesse ponto. Primeiro, justamente a qualidade do material que vocês nos oferecem e fornecem. Tá? Legal. E segundo, justamente essa abertura, né? De, opa, calma aí. O meu sistema, o sistema que eu tenho aqui, ele não está te servindo aqui, calma aí. Então vamos sentar, vamos estudar, vamos desenvolver uma peça ou até um sistema novo aqui para que consiga atender a sua realidade. Tá? Então... Falando especificamente de equipamentos, é isso. E um terceiro fator que eu posso citar também é justamente esse comprometimento de vocês, como você também já mencionou, em não somente ter ali um sistema com um papel assinado, pronto, é isso aqui que eu tenho e te forneço. Vocês estão buscando sempre inovações, melhorando e aperfeiçoando aquilo que vocês fornecem. O comprometimento e até o amor que vocês têm pelo que vocês fazem, cara, sem sombra de dúvidas, é um grande diferencial. Legal. Realmente você conseguiu sintetizar. É o amor mesmo. A gente faz algo que a gente gosta. Todo projeto, eu costumo falar que é um filho nosso que a gente está ali, tem que fazer aquilo crescer e ele tem que crescer com responsabilidade, né? Não pode ser só crescer. E para finalizar aqui, o que você deixaria assim como opinião para que as empresas evoluam no quesito de cultura de segurança? O que você poderia, se você tivesse que dar um recado aqui, uma opinião sua, o que você acha que elas podem fazer para evoluir? Às vezes ela está ali, não tem uma prática, não tem uma cultura. O que você acha que seria primordial? Valorize a vida do próximo. Eu acho que isso resume tudo. Porque, como eu disse, quando a gente fala de segurança do trabalho, nós estamos falando de vidas. Sim. A partir do momento que a empresa busca somente economizar, fica tentando sempre atender o mínimo do mínimo necessário, ou muitas vezes nem isso, porque infelizmente você não precisa ir muito longe. Aqui na nossa região, aqui eu não sei como isso, enfim, você passa nas ruas, você vê canteiros de obras acontecendo assim, você fala, cara, não é possível que está de fato nos dias de hoje, nessa situação. Então, é isso, cara. Pense no próximo. Enxerguem o colaborador como pessoas.
É uma das coisas também que eu bato muito forte com todos que trabalham comigo, e isso eu não só a minha equipe de segurança do trabalho, mas de engenharia também. Enxergue as pessoas como seres humanos, como pessoas, cara. Aquela visão que muitos tinham de os caras que trabalham na construção civil são analfabetos, são pessoas chucras, são isso e aquilo. Isso não existe mais não, cara. Não existe não. Sabe, isso aí é ultrapassado. E se você quer obter bons resultados dentro de um canteiro de obras, você precisa tratar as pessoas com respeito, sabe? E valorizar o trabalho que eles desempenham. Porque sem eles você não consegue fazer absolutamente nada. É isso mesmo. Obviamente que sempre vai ter um ou outro que não vai se encaixar, sabe? Aquela vai coisa desviar ali, né? Mas aí você toma medidas administrativas. Mas de maneira geral, você tem que ter uma gestão humana para que você consiga alcançar o seu objetivo e que você consiga desempenhar e desenvolver um trabalho realmente seguro e humanizado, e produtivo. Né? Exato, é humanizar. É isso aí. Isso. Fábio, cara, eu ficaria aqui por horas conversando com você, tem muito assunto. Eu, sinceramente, cortei bastante de coisa que eu gostaria de te conhecer melhor, de saber um pouco mais de você. E provavelmente a gente vai repetir isso aqui, porque, cara, você é um acervo de experiência que eu acho que para a galera que está chegando aí é muito importante, né? A gente sabe que tem coisas que a gente aprendeu caindo, né? E eu acredito e eu falo para essa galera que está chegando aí, meu filho está com 18 anos, vai fazer engenharia civil também, assim, cara, aprende com quem já fez. É muito mais fácil você aprender com quem já passou pelaquela jornada, do que você cair ali de novo, porque no final o aprendizado vai ser o mesmo, né? Então, é mais fácil você aprender com o erro dos outros do que passar pelaquela jornada que é muito difícil, né? E você é um cara que eu tenho todo o respeito, falei no início, né? Fico lisonjeado de ter você aqui. Eu queria te agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui conversar, esse bate-papo descontraído que eu falei, dá para falar horas, nós vamos ter que repetir isso aqui. Enfim, eu queria deixar à disposição, se você quiser fazer uma consideração final aí para a gente fechar esse quadro. Bom, Renato, eu quero agradecer de coração o convite, a oportunidade. Cara, falar de segurança, falar da minha trajetória é algo assim que é muito espontâneo. Realmente, se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui. Eu só quero deixar aqui um recado, né, para a galera justamente que está iniciando agora aí na carreira. Persista, como você mesmo já mencionou. Busque aprender com quem já está ali no mercado. E não estou falando somente especificamente do profissional ali da sua área. Você só vai aprender segurança se você observar aquele cara que está lá no canteiro trabalhando. Desde o ajudante até o engenheiro de produção. Exatamente. Observe a rotina de cada um, como funciona a dinâmica de cada atividade que acontece, porque a partir do momento que você entender como a atividade é executada, você consegue ter a visão, um cenário ali dos riscos que o cara vai estar exposto e o que você precisa fazer para garantir que a segurança dele aconteça e ocorra de maneira precisa. E é isso, cara. Quero deixar aqui um abraço à minha equipe, Nauana, Cláudio, obrigado. A RFM, a minha diretoria, Denner, Cáter, Fábio Campos, a todos os profissionais, todos os departamentos ali que sempre me apoia, sempre está participando com a gente aí dos projetos que envolvam o tema. Bacana, cara, demais. E a Metroform pela parceria, né? Obrigado. E que continuamos aí até o fim aí, tocando os nossos projetos em conjunto aí. Sempre enaltecendo a equipe, hein, Fabião? É isso aí, cara. É essencial, cara. Sem eles não faço nada. Obrigado, viu? Gratidão mesmo, viu? Foi muito bom, cara, aqui, hein? Gente, estamos finalizando aqui, né? Esse bate-papo descontraído. O Fábio Bezerra deu uma aula para nós aqui de segurança do trabalho. E aí? O que você achou? Tenho certeza que o conteúdo aqui vai trazer muito, mas muito enriquecimento para você na sua obra. Aê! Muito bom!
Legal, hein? Puta, Fabião.